pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Conversando com Taciana Valença no canal Arte Agora. Antes de mais nada, eu vou fazer aquela insistência, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem, deem ideias. É muito importante para nós. E hoje eu vou falar aqui um pouquinho daquela época que a gente ficou preso, né? Daquela pandemia e nós ficamos muito desorientados, né? E a gente que trabalha com arte, que a mente não para, ficou meio que desesperado. Eu me lembro que tive um convite de Salete para fazer o Conversando Perto de Casa na Cultura Nordestina, e nós fizemos o primeiro com Nena Queiroga. Naquela época que o carnaval foi todo através de lives, né? E foi esse primeiro. E depois surgiu a ideia de fazer lançamentos de livro através do livro em cena. O que seria o livro em cena? O livro em cena seria uma entrevista que eu faria com cada escritor e também faria as cenas, algumas cenas daquele livro, dando um movimento a essa história. E também com a participação de cada autor. Deu muito certo, foi muito bacana. E eu quero dizer para vocês que esse projeto continua, né? Quem quiser fazer, me procure através do telefone 996891994 ou através do site da Cultura Nordestina, Letras e Artes. E eu quero falar aqui que esse livro que eu vou trazer aqui para vocês, esse programa que nós fizemos, um dos livros em cena, foi com a psicóloga Josete Cavalcante. Chama-se Floresta, Gerações em Busca de Paz. E teve a participação da trupe, né, da cultura, eu, Poliolanda, Vera Nóbrega, Bárbara Félix, Bernadette Bruto, e foi inclusive cedido o espaço na casa da escritora Eugênia Menezes. A filmagem foi feita por Duda Menezes e a direção de Salete Rego Barros. Então, gente, teve a participação também, eu acho que nesse, de Felipe Abreu. Sempre tem uma outra pessoa que não faz parte da trupe, mas que participa. E eu quero apresentar para vocês. Eu fiz o papel de Martiniana, né, a protagonista de toda essa história. E foi muito bacana porque eu senti mesmo na pele, né, toda aquela história que ela viveu. Então, gente, vejam aí um pouquinho de Floresta, Gerações em Busca de Paz, esse projeto do livro em cena. E depois vocês comentem o que vocês acharam, se vocês gostaram. Olá, sou Taciana Valença e este é mais um programa Perto de Casa na Cultura Nordestina. Um programa de entrevistas, comemorações e lançamentos. E hoje, o livro em cena traz Floresta. Floresta, uma geração em busca de paz, é o livro da psicóloga, escritora e pesquisadora da alma humana, Josete Cavalcante, também autora de diversos outros livros. Teremos hoje a participação da trupe da cultura nordestina, que fará algumas encenações de algumas passagens do livro. A trupe é formada por mim, Bárbara Félix, Bernadette Bruto, Coli Holanda e Vera Nóbrega. Também teremos a participação especial de Eugênia Menezes e Felipe Abreu. As questões lançadas no início do programa têm relação com o relato histórico-biográfico de Martiniana, bisavó da autora, numa análise profunda e libertadora nos meandros da sua ancestralidade e a abordagem dos possíveis efeitos dessa viagem ao passado na vida do ser humano. Josete Cavalcante, tudo bem? Tudo. Qual o seu objetivo ao escrever Floresta, Gerações em Busca de Paz? É uma história que a minha avó contava sobre a minha bisavó e que ela contava com muita ênfase, muito carinho. Que foi uma mulher que apaixonou-se por um capataz, como ela dizia na época, da fazenda. E ela era a filha única de 6 irmãos, aliás, e se apaixonou por ele, tá? Esse era o pedacinho da história que eu sabia. E procurando depois, anos e anos e anos depois, procurando na árvore genealógica, e encontrei o nome da minha tataravó, Teresa. E Teresa, quando eu fui procurar o nome da minha bisavó, não constava. E eu não encontrava a minha bisavó.
E nisso eu pesquisei, andei para um lado, para o outro, e foi quando eu tive a certeza que Martiniana era a filha de Teresa. E fui para um lançamento de um livro sobre floresta, e lá eu conversando com o escritor, eu disse, você precisa botar a minha bisavó na árvore genealógica. Ele disse, como? Eu digo, eu tenho todas as provas. Eu fui na casa do pai dele e lá eu mostrei para ele tudo e meses depois o próximo livro já saiu com o nome da minha bisavó. Então, Mas você já sabia da história dela? Já sabia da história dela. Isso eu sabia desde que eu era criança, de 3, 5, 4 que você anos. ouvia, né? Uhum. Eu ouvia a conversa das comadres na cozinha, porque eu sempre fui uma criança que gostava mais de ouvir, certo? E de imaginar. Pensei eu, acabou a história, não é? Acabou a história. Já botei minha bisavó no lugar dela, certo? Foi reconhecida, acabou-se. Então o objetivo do livro era você colocar a sua avó de volta no lugar na dela. história dela, na família dela. Uhum. E isso eu consegui, né? E quem foi para você, Josete? Martiniana Emília Rosa de Souza. Para você, Josete. Para mim, quando criança, eu pensava, que guerreira, que mulher fantástica, certo? Mas ela deve ter sofrido muito, porque quando ela veio de Floresta, minha avó dizia, e que a minha avó, a Amália, botava a mão no rio, e o barqueiro dizia, menina, tira essa mão do rio, porque aí tem muitas piranhas. E minha avó dizia, tá. Mas olhava para a mãe dela, ela não piscava, ela não olhou para trás. Ela veio embora e nunca mais ela voltou para a floresta. Os meus tios-avós, todos foram criados sem vô, sem vó, sem primo, sem prima, não é? Então, Martiniana, naquele momento que ela saiu de Floresta, ela encerrou a história dela com a ancestralidade dela. Certo? Tá aí a pergunta que eu ia fazer a você. Qual essa importância? A importância desse conhecimento sobre a sua ancestralidade, né? Na vida de todo mundo. Esse conhecimento que você foi buscar, que você foi atrás, que importância tem isso na vida das pessoas? Veja bem, esse livro eu comecei a escrever faz 20 anos. E durante esse percurso pequeno de 20 anos, né, eu sou psicóloga e sempre procurando ver por que as pessoas são infelizes, por que as pessoas são tão vítimas, por que as pessoas não conseguem achar alegria, porque a alegria para mim no tempo de criança e até adolescência era uma coisa absolutamente normal. Na casa da minha avó, era muita alegria, todo mundo cantava, minha avó cantava, meus tios tocavam violão, cavaquinho e por aí vai. E assim eu fui vendo, fazendo cursos, vivendo, e até que eu parei e comecei a fazer um jogo ou uma equação. Eu sou filha da minha mãe, portanto, eu tenho toda a genética da minha mãe, então eu sou minha mãe. Minha mãe é minha avó. A única diferença são os nossos pais, tá? Eu digo, então, para eu ser feliz, para eu estar bem, ou qualquer outra pessoa, essa corrente não pode ser quebrada, com raivas, com ressentimentos, com mágoas, com tristezas. Vamos voltar para Martiniana agora. Disso tudo que você me falou aí, desse relato todo, essa importância que você tirou da ancestralidade seria, no caso, você resgatou Martiniana, você colocou Martiniana lá e você ter conhecimento sobre o que ela passou muda suas atitudes também. Com certeza, né? E isso aí também mudou a postura. Tá aí uma importância mudou maior. A minha postura como profissional. Como você se sente após ter feito esse relato familiar? Eu me sinto bem, sabe? Porque como profissional,
geralmente a gente não pode estar revelando os nossos segredos, não é? Principalmente a área de psicologia. Mas por que não revelar segredos onde a gente pode evoluir pessoas, não é? Diminuir dores. Levar essas histórias e levar conhecimento E também, levar né, da conhecimento dessa Uhum. importância. Então, uma das últimas coisas, ou dos últimos procedimentos que eu falo hoje, descobre dentro da tua história o brilhantezinho do teu pai, o brilhantezinho da tua mãe, tá? Porque na descoberta desse brilhantezinho, você vai dar mais importância, às vezes, a uma pessoa que você não ama. Uhum. Mas só que você é esta pessoa também. Uhum. Na carga genética, você também é esta pessoa. Você carrega, né, essa pessoa. Certo? Então, quando você faz as pazes com qualquer figura da tua ancestralidade, você faz as pazes com você. Uhum. E você passa a ser um ser mais inteiro. Uhum. Tá? E aquela postura de vítima também começa a desaparecer. Ô Josete, você acha que de que maneira isso pode interferir de agora em diante, depois desse relato, na tua vida profissional, né? Nos teus atendimentos em consultório e tal? Isso muda alguma coisa? Você vai levar isso também? Vai perceber mais de outra forma teus pacientes? Como é que você vai... Acha que isso muda alguma coisa? Na minha vida profissional, me deu Se bem que você já tinha esse olhar também, né? Provavelmente. Na minha vida profissional, isso me deu amplitude. Certo? É verdade. Uma amplitude, um resgate, não é? De toda a nossa evolução, todo o nosso ser, não é? Um resgate que se evolui, porque o ser humano precisa evoluir, porque atualmente eu ainda acho que ele vive muito na Idade da Pedra, tá? Na Idade Medieval. Nós, seres humanos, apesar de toda a tecnologia, nós vivemos na época medieval, certo? Aonde precisamos de torres com 40 andares para eu não sentir o cheiro do que está lá embaixo. É verdade. Certo? Então, eu acredito que tudo isso que eu estou levando, que eu estou propondo, é justamente a evolução do ser humano para melhor. Certo? E que eu espero que as gerações futuras, elas tenham mais leveza, elas participem mais de uma comunidade muito grande que se chama amor, que só através do amor é que a gente encontra a paz. E que aprendam também a fazer esse resgate da sua história, da história do seu país, da sua história. Isso tudo é muito importante, porque tudo hoje é muito en passant, as coisas estão aqui, o mundo está aqui na ponta dos dedos, e a coisa é tudo muito prática, né? E é o que eu sempre digo, não é? A pessoa que não sabe sua história, ela não sabe, ela não tem identidade. Não só a sua, do seu país, falando, de onde você veio, assim, né? Pessoalmente, se ela não sabe de onde ela veio, no caso o adotado, no exemplo, ele não sabe sua história, que tem muita gente tem medo de contar a verdade para o adotado, que eu acho isso errado. Então, veja, ela é a identidade, com o resgate da identidade, nós readquirimos a nossa autoestima. Isso. Sabe? Eu acho que você também ficou com a sensação de completude, né? De completude. Exatamente. Alguém que estava faltando naquela árvore ali e que de alguma forma estava fazendo falta. Exatamente. Gente, eu sei que é papo para muito tempo ainda. Eu conversei aqui com Josete Cavalcante, autora de Floresta, Gerações em Busca de Paz. E, Josete, eu quero saber de você onde as pessoas podem encontrar esse livro, porque senão a gente falar mais vai dar muito spoiler aí. E onde eles podem adquirir o livro, né, para você... Veja, nas informações que consta aqui no vídeo, não é? Na tela. Então, e comigo também. Ok, gente. Então, qualquer coisa vocês entrem em contato com Josete ou com a Cultura Nordestina. Josete, mais uma vez eu agradeço e vamos curtir mais um pouquinho do programa. Guardei na memória as conversas que escutava das mulheres que se reuniam para degustar um café e trocar confidências na cozinha da casa da minha avó, Amária. E o que mais chamava a minha atenção era a história de amor
dos meus bisavós, Martiniana e Eleodoro, contada e recontada por diversas vezes. Filha de uma família tradicional do sertão pernambucano, na cidade de Floresta, às margens do Rio São Francisco, vivia Martiniana, linda jovem de cabelos longos e cacheados, nascida filha única em 1875, ao lado dos seus pais e seus irmãos. Sua mãe, também conhecida como Dona Filó, era uma mulher muito religiosa e se dedicava a tratar os que dela precisavam, e, em sua maioria, os escravos da região. Saía com sua maleta de ervas e não negava cuidados para qualquer tipo de enfermidade. Dizia-se à boca miúda que a única coisa que ela não fazia era parto de menino. Certo dia, a filha se apaixona por um descendente de escravo, homem alto e belo, com bonitos dentes, além de muito trabalhador, Eleodoro, pobre e não seguidor dos preceitos da religião dominante. Os encontros fortuitos tornaram-se inevitáveis após certo dia. Martiniana ter caído do cavalo que cavalgava e ter sido encontrada por um mulato sedutor que conquistou de vez seu coração com um longo beijo. Fazia planos para uma vida feliz quando foram descobertos e a jovem foi expulsa de casa, deserdada e amaldiçoada para sempre. Nunca mais Martiniana reviu sua família após vindo morar no Recife. Passou grandes privações e humilhações. Dedicou-se inteiramente a cuidar da casa, do marido e dos filhos, conformada com a consequência de suas escolhas. Aqui termina a jornada do tempo lírico da minha vida. Deixo apenas o meu desejo. Lembre-se de compartilhar suas histórias com os descendentes, filhos, netos e, quem sabe, bisnetos. Orgulhem-se de suas origens. Descubra o lado positivo da vida, por pior que tenham sido suas experiências, e ainda que elas tenham sido permeadas de abusos morais ou psicológicos, sempre há uma lição a ser aprendida. Somos responsáveis por tudo aquilo que permitimos que nos façam, e somente abandonando a autopiedade é que reconheceremos os nossos ganhos. Acreditem, todos nós temos um esconderijo em nossas vidas, um lugar secreto onde guardamos os nossos sonhos. Plante uma semente na floresta onde vocês encontrem a paz. Riacho do navio, corre pro Pajeú. O rio Pajeú vai despejar no São Francisco. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Laiá, 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 laiá. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Riacho do navio, corre pro Pajeú. O rio Pajeú vai despejar no São Francisco. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Laiá, 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 laiá. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ah, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio. Laiá, 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 laiá. Eu ia direitinho pro riacho do navio pra ver o meu brejinho. Bem, gente, aqui me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa história, né? Tão bonita, tão marcante. A Martiniana voltou lá para árvores, né, genealógica da família. Uma história muito comovente, assim como tantas histórias, né? E eu quero dizer para vocês que participem desse projeto. Vocês que querem lançar seu livro com esse movimento, lançar o livro que esteja sempre no YouTube, que as pessoas possam ver a hora que quiser, e também que vocês possam vender, né, pela internet, já com aquele videozinho ali, dando uma explicação e dando um movimento a toda a história. Bem, gente, até o próximo Conversando com Tassiana Valença. Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.
Hey you, do you wanna go? Let's raid a town and steal some gold. Hey you,